Meus irmãos, você pode dar uma glória a Deus? Amém? Deus é maravilhoso. Rafael, você acende a luz para mim, por favor? Acho que é aqui na frente, por favor. Depois dos 70 já não enxerga essas letrinhas pequenas que eu escrevi aqui. Amém? Glória a Deus. Nós estamos alegres com o Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Estou muito contente de poder trazer essa palavra nessa noite, porque ela falou de forma... Obrigado, irmã, vou precisar de água. Eu agradeço o cuidado e o carinho. E eu estou alegre porque Deus falou fortemente ao meu coração. Eu tenho que confessar para os irmãos que eu escutei uma pregação da minha professora de Pilates, onde eu faço Pilates com a minha esposa. Ela é membro da igreja da minha filha, da Igreja Batista Montiel. E eu assisti uma pregação de vídeo dela, onde ela fala sobre a personagem da Raabe. E eu cheguei na aula, falei: olha menina, ela é uma mocinha novinha. Eu falei: filha, eu gostei tanto da tua pregação, você permite que eu use um pedaço da tua pregação, algo que Deus falou no meu coração, mas que você também pregou. Você pregou muito mais. Ela escreveu 5 folhas para poder resumir a pregação dela. Ela falou: pastor, fica à vontade. No mesmo dia, lá no horário da aula, ela pegou o telefone e me passou os 5 rascunhos dela, 5 folhas. Falou: pastor, escolhe e fica à vontade. Mas Deus falou tão profundamente no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra que me calou assim de forma especial, porque é sobre um personagem que é muito parecido com a minha vida e com a sua vida. É muito parecido, de uma mulher, uma prostituta, e que ela conheceu a Deus e teve a sua vida transformada. Assim como eu e você, nós estávamos perdidos, nós somos pecadores tal qual ela era. Mas o Senhor também nos atendeu, o Senhor estendeu a mão dele para mim e para você, e nós estamos aqui. E é sobre isso que eu quero falar, mas de uma maneira bem leve, bem suave. Nós temos tempo suficiente para nós pregarmos. Obrigado pelo tempo, eu vou chegar no horário, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler um texto um pouquinho longo. Eu não gosto de pregar textos longos, mas esse eu faço questão de ler, para que nós possamos entender a mensagem por completo. Capítulo 2 de Josué, versículo 1 em diante. Quem encontrou, dá um amém bem forte aí. Amém? Está fraco ainda, tem muita gente que não achou. O livro de Josué, bem lá no comecinho, depois do Pentateuco, dos primeiros 5 livros, lá está Josué. No versículo 1 ele fala assim: de Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Veja bem, eu vou repetir aqui: prostituta. Você vai ver essa palavra, as pessoas adjetivando o nome dela, colocando qual era o sobrenome dela, que ela era uma prostituta. Ela era conhecida como uma prostituta. Uma delas, a Raabe. E aí ele continua: cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado.
Foram aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, olha aqui, é Deus em cima dos céus, aleluia. O Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra, aleluia. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que também, que assim como usei misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor desta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desabrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata. O escarlata é a cor de um sangue vivo, vocês terem ideia, um vermelho bastante vivo. Ela falou: olha, eles falaram: não atares esse cordão de fio de escarlate a janela por onde nos fizeste descer, e se não o recolheres em tua casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue lhes cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Senão, também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atuou o cordão de escarlate à janela. Agora você pula, mas até o capítulo 6, eu vou ler só 2 versículos, capítulo 6, versículo 22, 3 versículos eu vou ler. Pega aí no mesmo livro de Josué, nós vamos ver o que aconteceu depois que foi feita a promessa dos homens a ela. No capítulo 6, versículo 22, está escrito assim: Raabe é salva. É o título que está aqui na minha Bíblia, não sei o que está na sua. E no versículo 22 ele fala assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como que lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe seu pai e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial, de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué, terminando aqui a leitura, mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe,
e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Amém? Até aqui. Nós já oramos, Rafael já orou. Eu quero entrar na introdução da palavra. Eu quero colocar os irmãos nesse momento que foram escritas esse texto. O que aconteceu? Moisés faleceu e ele havia deixado um homem para ser aquele que o substituiria na missão para a entrada na terra de Canaã, na terra prometida que Deus prometeu ao Israel. E após o falecimento de Moisés, Josué assumiu esse cargo. Quando você lê o capítulo 1 de Josué, você vai ver que existe ali a concordância de todo o povo de Israel, falando: olha, assim como nós fomos com Moisés, nós seremos contigo. Porque Deus deu uma recomendação para Josué muito forte nesse capítulo 1. Você vai ver várias vezes Deus falando diretamente para Josué, como ele havia falado para Moisés. E ele fala o seguinte: sede forte e corajoso. Ele encorajou Josué, porque a missão era difícil. A missão era só por Deus que teria êxito. E se você ler o capítulo 1, você vai ver que em vários versículos Deus repete a Josué: seja forte, seja corajoso, porque as lutas virão, a batalha será intensa, mas eu serei contigo. Amém. Aleluia. Essa é a promessa que Deus fez a Josué e faz para mim e para você. Amém? Amém? Você pode dar um amém? Amém. Deus nos prometeu, por acaso, um evangelho pãozinho com açúcar, água com açúcar, debaixo de um coqueiro, tomando água de coco fresquinho? Não. Deus falou o seguinte: nós teríamos, Jesus mesmo, o Filho de Deus falou: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Eu estarei com você todos os dias da vossa vida. Assim como ele prometeu a Josué: onde você pisar a planta do teu pé, ali haverá a bênção de Deus. Essa é a promessa. E aí foi Josué, então, assumindo o cargo de levar aquele povo, aquela geração que foi gerada no deserto, porque todos aqueles que eram escravos no Egito e que foram libertos ali de Faraó, eles faleceram no Egito, faleceram no deserto durante 40 anos, porque muitos, mesmo sendo libertos, vendo as maravilhas do Senhor, vendo o Senhor abrir um mar vermelho, vendo o Senhor brotar água da rocha, muitos ainda duvidavam, não criam, eram incrédulos, algo que eu e você não podemos ser. Por isso que nós somos chamados de crentes, porque nós cremos no poder de Deus. E essa nova geração que ali foi gerada, ela tinha a promessa de que eles entrariam na terra prometida, mas eles teriam um obstáculo imenso. Eles teriam que atravessar primeiro o Rio Jordão, o Rio Caudaloso, e depois de atravessar o Rio Jordão, você lê ali no capítulo 1, eles teriam ainda uma missão mais difícil ainda, que era passar pela cidade de Jericó. Eu fiz uma pesquisa, comecei a ler como era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó foi uma das primeiras cidades fundadas do mundo, muitos séculos antes de Cristo, uma das mais velhas, mais antigas, e que levaram anos, dezenas de anos para ela ser construída. E por que era uma fortaleza? Porque ela era considerada uma cidade segura, porque ela era cercada por muros. Eu sempre leio a Bíblia e falei: puxa, mas o muro de Jericó, a gente canta o corinho, Josué derrubou o muro de Jericó. Não é um muro, são duas muralhas. A primeira delas era construída em pedras, uma altura mais de 4,5 metros, 5 metros de altura, larga, capaz de construir uma casa em cima da muralha onde Raabe morava. Essa era apenas a primeira muralha, mas existia uma segunda muralha construída de tijolos. Mas não eram apenas as muralhas, porque já imaginou uma cidade que fosse cercada de ponta a ponta por muralhas? Ninguém podia entrar e ninguém podia sair, e eles precisavam se abastecer de mercadorias, de alimentos. Então existiam também portões fortificados,
torres de observação altas, para que eles pudessem ver os inimigos de longe. Essas portas eram abertas de manhã e fechadas à noite, para que o inimigo não os atacasse durante a noite. E tudo isso tinha que ser conquistado. O que Josué, pelo Espírito de Deus, decidiu? Eu vou enviar 2 espiões. Essa é a palavra, 2 espias, 2 espiões. Eles vão adentrar quando os portões estão abertos para o comércio. Eles vão adentrar na cidade e ver como é que é essa cidade, porque eu preciso conhecer a estratégia de guerra. E ele enviou dois homens, 2 jovens, 2 espias. Esses espias entraram enquanto as portas estavam abertas, e eles observaram que existia uma casa em cima da primeira muralha. E era a casa de uma prostituta, então era aberta a todo o público em geral, como qualquer prostíbulo. E eles entraram e se esconderam nesse prostíbulo. E Raabe, Deus usando essa mulher, ela acolheu esses 2 espias, diz a palavra de Deus. E ela falou para eles o seguinte: eu sei o que esse Deus de vocês tem feito. Eu sei. E aqui o povo está sabendo que vocês chegaram, e todos eles estão temerosos. Eles falam, estão desmaiados. Eles estão sabendo que serão conquistados. Ela já conheceu o poder de Deus antes de os espias falarem para ela que Deus era poderoso. Ela falou, eu já sei o que esse Deus de vocês abriu o mar vermelho. Abriu o mar vermelho para vocês passarem quando vocês saírem do Egito. Eu sei, inclusive, que agora, bem recente, vocês mataram os 2 reis dos amorreus, que eram um povo de guerra, vizinho da cidade de Jericó. E eu sei que vocês vão conquistar Jericó, mas eu acolho vocês aqui. O rei de Jericó, quando soube que haviam adentrado os 2 espias, ele mandou os soldados dele, vai lá na casa de Raabe, eles estão lá, fala para elas colocar eles para fora, lógico, para matá-los. E aí o que Raabe fez? Raabe mentiu. Raabe falou para eles, olha, eles vieram aqui, eu não sabia de que terra eles eram. Eles vieram, mas enquanto os portões estavam abertos, eles saíram. Se vocês saírem agora atrás deles, vocês vão pegá-los. Vai correndo, corre, vocês alcançarão os 2 espias. Mas os 2 espias estavam escondidos na casa dela, junto às linhas de cana que ela fala, no eirado, no lugar secreto da casa delas. E aqui aqueles soldados do rei de Jericó foram correndo. Antes de fecharem as portas, eles saíram. E ali, o que Raabe falou para aqueles 2 israelitas? Permaneçam aqui por 3 dias, enquanto eles estiverem lá perseguindo vocês, e eu depois liberto vocês. Ela fez uma corda, e eles desceram pelo muro que ela morava. E o sinal todo, a pregação, eu tinha 3 títulos, falei para o contigo, tem 3 títulos para colocar. Tem escarlate, que é algo marcante nessa história aqui, um fio de escarlate, um fio cor de sangue. Eu falei, mas eu gostaria de colocar um outro título. Esse tipo escarlate foi essa menina que a professora minha colocou. Esse escarlate simboliza o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz e que nos liberta de toda a morte. Nos livrou da morte, lavou os nossos pecados e nós temos a vida eterna. Mas eu falei, eu gostaria de colocar um outro nome. E aí eu coloquei o nome de Raabe, a improvável. Raabe, a improvável. Por quê? Se você ler os Pentateucos, os 5 primeiros livros lá da Bíblia, você vai ver que nós temos um Deus que é santo e que exige que o seu povo seja santo, e que no meio de Israel não poderia haver impiedade. Mas ele usou uma pecadora, assim como eu e você.
isso que eu falei, meu Deus, essa pregação que eu precisava ouvir. Essa pregação é que eu preciso ouvir. Essa pregação é que me impactou, porque eu não fui salvo porque eu sou bonzinho. Eu fui salvo porque eu sou um pecador, mas Cristo morreu na cruz por mim. Foi Ele que fez. Foi Ele, foi o sangue dele que me salvou. Não foram as minhas obras. E Raabe foi a primeira estrangeira, ou seja, alguém que não era do povo de Deus, não era do povo de Israel, e que era pecadora, mas creu num Deus Todo-Poderoso. Eu falei, isso é comigo também. Se você e eu não concordarmos que a história de Raabe tem algo muito em comum comigo e com você, nós não somos cristãos. Nós achamos que nós somos salvos pelos nossos méritos, e nós não somos. O que nos salva, o que nos garante a vida eterna, foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Aleluia! Foi o sangue dele, foi derramado no meu e no seu lugar. Fique você sabendo, se você nunca ouviu isso, você é pecador, tal qual eu sou um pecador. Mas Cristo te ama mesmo assim. Aleluia! E Cristo morreu por você, sendo você pecador. Ele te aceitou antes de você mudar e ser um crente fervoroso, amoroso, piedoso. Ele já te aceitou na sua família. Essa é a palavra. Essa é a palavra que eu falei, eu tenho que pregar, é essa palavra. A primeira estrangeira, nós não somos israelitas. Acho que aqui tem talvez poucos filhos de israelitas. Eu sou filho de português, não tem nada de israelita. Não tem nada de israelita. Mas Cristo me encontrou e me salvou, tal qual a Raabe. Oh glória! Oh glória! Obrigado, Deus! Oh, como é maravilhoso a gente ter o amor de Deus sobre nós. Como é maravilhoso reconhecer que Deus te ama apesar de você. Como é gostoso a gente sentir o amor de Deus por nós apesar de nós. Como é gostoso. E Raabe reconheceu, e ela falou para aqueles judeus lá, para aqueles israelitas: olha, eu sei que o Deus de vocês é poderoso no céu e na terra. Ela creu, sem ninguém pregar para elas, sem precisar ir na igreja, ninguém falar do amor de Deus para ela. Ela creu, e ela falou: eu preciso ser salva. Se eu guardar vocês aqui, eu quero que vocês me prometam que eu serei salva. Não só eu, mas o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. E os espias falaram: fique tranquila, o nosso sinal é você colocar esse fio aqui na tua janela. Quando for derrubados os muros de Jericó, você será preservada, mas não saia ninguém da casa, porque todos os outros serão mortos. E assim aconteceu. Se você ler todo o capítulo, e ler capítulo 2, capítulo 3, você vai ver. Jericó foi cercado e os muros foram derrubados, mas o fio de escarlate estava lá, e ela foi preservada. Aleluia! Oh glória! Ela foi preservada. Glória a Deus! Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso. Oh Deus, como eu te louvo. Tu és maravilhoso. Como eu te louvo, Senhor, porque tu preserva a nossa vida, aleluia, a nossa alma. Oh glória. Tu és maravilhoso. Glória, glória, glória a Deus. Eu vou caminhar aqui com a pregação. Eu queria tirar 3 lições que são centrais dessa palavra. 3 lições que eu posso tirar para a minha vida e na tua. A primeira delas é a seguinte, está no versículo de 1 ao 13, eu não vou ler todos que nós já lemos, mas no versículo de 1 a 13 você vai ver que Raabe não confiou nas muralhas que cercavam Jericó. Todo rei, todo o reinado, todos os habitantes de Jericó falavam: não, aqui ninguém entra. Quando a gente fecha as portas com essas muralhas aqui de pedra, a primeira de pedra, e depois tem ainda outra de tijolos,
que levaram anos, centenas de anos sendo construídas, portões enormes. Ninguém entra aqui não. Mas Raabe falou: as muralhas não vão segurar o Deus de vocês. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Essa é a primeira lição que eu aprendo. Glória a Deus. Sabe, eu e você, nós somos bons em construir muralhas. Isso falou muito no meu coração. Como é que a gente constrói muralhas? Eu falei outro dia para uma irmãzinha daquela igreja, eu falei para ela veio me contar um problema da filha, então eu contei, eu falei: olha, eu vou pregar mais ou menos sobre isso que você está falando. Nós que somos pais, nós construímos muralhas para os nossos filhos, e não tem nada de errado nisso. Nós procuramos um bom emprego, nós procuramos estudar, ter um bom emprego, nós procuramos ter um bom convênio médico, nós procuramos ter uma boa casa, nós procuramos dar um bom estudo para os nossos filhos. Você fala: pastor, mas isso é errado? Não é errado, mas isso tudo não pode salvar nem a você nem a eles. É verdade. O muro que eu construo com as minhas mãos, o Senhor pode derrubar assim. É verdade. Tive uma experiência com o Rafael 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, nós construindo o nosso muro. Vamos fazer aqui um investimento e tal. Do dia para a noite, investimento que nós fizemos durante anos, perdemos numa fração de segundo. Fração de segundo. Não adianta você construir muralhas e achar que você está seguro. Muralhas construídas por suas mãos não têm o poder de segurar o inimigo, mas o nosso Deus tem todo o poder. Glória a Deus! Senhor tem! É verdade, Marcação, não é? O nosso Deus tem todo o poder. Eu quero usar um testemunho meu, não quero usar um testemunho dessa menina, não quero usar o seu testemunho, eu quero usar um testemunho meu. Eu me formei, fui trabalhar, entrei numa empresa, graças a Deus, uma baita de uma empresa, uma multinacional. Trabalhei nela durante 15 anos. Entrei lá como agrônomo recém-formado e fui crescendo na empresa, eles foram investindo em mim. Eu fiquei 15 anos na empresa. E eles me deram toda a retaguarda para que eu pudesse crescer e chegar a ser um diretor dessa empresa. E aí eu estava com praticamente 38 anos, quando já tinha passado ali 15 anos depois da minha formatura, trabalhando sempre nessa empresa. Eu sendo um bom profissional, para vocês terem ideia, eu mudei mais de 10 vezes de estado. Eles falavam: você tem que mudar, porque eu vou dar uma nova função, você vai ser promovido. E nós sacrificávamos toda a família e nós mudávamos. Eu estava construindo muralhas com as minhas mãos. Estava construindo as muralhas com as minhas mãos. O futuro meu, o futuro das minhas filhas. E ali. E chegou uma oportunidade, eles me pagaram 4 anos de inglês, eu estava falando já inglês fluente, eles me pagaram um curso de marketing na Fundação Getúlio Vargas, fiz outra faculdade na Getúlio Vargas, cursos diversos, tudo isso. E aí ele chegou para mim, o diretor, e falou: olha, avisa sua mulher e suas filhas, vocês vão ter que mudar para Londres, que era a matriz da nossa empresa. Você vai ter que ficar 4 anos em Londres. Eu falei: que beleza, as minhas filhas adolescentes vão aprender inglês, que beleza. E eles falaram: você tem uma promessa melhor, quando você voltar depois dos 4 anos, você já assume uma diretoria na empresa, e você fica lá até se aposentar. Essa empresa que eu trabalhei, ela aposenta todos os funcionários de alto escalão aos 55 anos. Então eu iria para lá praticamente com menos de 40 anos, e depois de 15 anos eu seria aposentado com o meu salário integral. Não o salário que eu recebo hoje de INSS, que é uma mixaria. Construí um murinho bonito, irmão. Bonito. De repente vem a notícia: essa multinacional resolveu vender o negócio do que nós trabalhávamos de agroquímico, não aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E eles demitiram todos os funcionários. O meu muro caiu, a minha muralha caiu. Eu falei: acabou minha vida. Como é que eu faço agora, 40 anos, por quase 40 anos, procurar um novo emprego, construir tudo aquilo que eu fiz, ser jogado fora, eu começar tudo de novo, mas não aos 23, mas agora aos 40. Eu falei: acabou minha vida.
Mas não acabou não. Esse muro que eu construí, Deus derrubou, mas Ele me ergueu novamente. Trabalhei mais 20 e poucos anos em outras multinacionais até me aposentar. Deus me abençoou. Mas por que eu estou dando esse testemunho? Estou dando esse testemunho, irmãos, para falar para você que não adianta eu construir o meu muro e crer que Ele me deixa seguro. Ele não me deixa seguro. Ele, de um dia para a noite, Deus derruba esse muro. E se eu não tiver guardado, é pelo fio de escarlate, a minha muralha vai cair. O que é o fio de escarlate? É o sangue de Cristo. Só Ele. Oh, você podia imaginar, ninguém de Jericó podia falar que o lugar mais seguro de Jericó era onde tinha um fiozinho, uma cordinha vermelha. Ninguém ia falar. Ia falar que é a muralha de pedra, é a muralha de barro, de tijolo, é o portão. Não! O lugar seguro, o único de Jericó, era o fio de escarlate. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que guarda você e guarda a mim. Alô, glória! E o muro não cai. Ficou só a casinha de Raabe, só a casinha dela. O resto veio tudo pro chão. Essa é a primeira lição. Não confie nos muros que você constrói. Confie no poder de Deus. Glória a Deus. E descansa. Glória a Deus. E tenha fé como Raabe teve. Olha, vocês vão me salvar, porque o Deus de vocês vai destruir isso aqui tudo. Mas eu vou ser salva. Aleluia. Glória a Deus. Segunda lição que eu aprendo aqui, já estamos caminhando, que o fio de escarlate, no versículo de número 21, capítulo 2, deixa eu voltar aqui para o capítulo 2, verso de número 21, que está escrito: e ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Aleluia. Glória a Deus. Quando você faz a analogia do fio de escarlate, você tem que lembrar o que aconteceu na 10ª praga do Egito. Na 10ª praga do Egito, Moisés recebeu uma ordem. Deus revelou para Moisés que todos os primogênitos seriam mortos. O anjo da morte passaria e mataria de casa em casa todos os filhos primogênitos. Mas Deus também recomendou a Moisés: se vocês colocarem nos umbrais das vossas casas o sangue do cordeiro, os seus primogênitos serão preservados. Aleluia! Oh glória! Glória a Deus. Oh glória! Assim como foram protegidos os primogênitos dos israelitas lá no Egito, não morreu nenhum deles, mas a começar do filho de Faraó, todos os outros morreram. Mas dos egípcios, dos israelitas, não morreu nenhum. O que te guarda, irmão, é o sangue de Cristo. Glória a Deus. Oh, glória! Ô Tiago, o que guarda a tua casa é o sangue de Cristo nos umbrais da tua casa. Glória a Deus. Aleluia! É isso que guarda você, a tua família, os teus filhos. São os umbrais com o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Oh glória! Oh glória! Deus maravilhoso. Oh glória! O sangue do Cordeiro é a segunda lição. Sou guardado é por causa do sangue, do sangue do Cordeiro. Glória a Deus! A primeira é que os muros, nós não devemos confiar no que nós construímos. O segundo é que nós somos salvos por causa do sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você abrir a tua Bíblia, coloque para mim, por favor, na tela, Efésios capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 7. Olha o que está escrito: no
qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não é pelo que você fez ou faz ou fará, mas é pela graça de Deus. Aleluia. Aleluia. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Meu irmão, não importa qual foi o teu pecado, não importa, não importa. O sangue de Cristo tem poder de perdoar o teu pecado. O sangue de Cristo, ele tem todo o poder. Nele temos redenção por meio do seu sangue. Aleluia. Você precisa ter os seus umbrais na sua casa protegidos pelo sangue de Jesus. Eu não sei bem como é isso. Sabe o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, reconhecer que você é pecador tal qual Raabe, e que você precisa ter a proteção de Deus, de Jesus, sobre a tua vida, e Ele te salvará. Quando fala aqui de remissão, de redenção, não significa salvar enquanto nós vivemos aqui 70, 90, 100 anos, não. É salvar para a vida eterna. Está entendendo, irmão? É a vida eterna. Glória a Deus. É você entrar lá nos umbrais dos céus e ser recebido pelo Pai, e Ele dizendo: sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Senta na mesa do Pai. Oh, glória! Eu vou sentar na mesa do Pai com todos os meus pecados, porque o sangue de Cristo me limpou. Ele não limpou meio a meio, não. Ele limpou todo o meu pecado, porque Ele é poderoso. Oh, glória! Essa é a segunda lição. Eu já estou caminhando para o final. Quero orar com você. Quero orar. Não sei se tem alguém nos visitando que não teve experiência com Jesus. Quero falar para você: só Deus pode salvar a tua alma. Não é a igreja do Nazareno, não é a igreja triunfante, não é a igreja de Batista, não é a igreja nenhuma. Quem salva a tua vida é o sangue de Jesus Cristo. Foi o sangue dele que foi derramado. Não é o pastor, não é ninguém. É o sangue de Cristo. Mas ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Louvado seja o Senhor. Raabe entendeu isso. Ela entendeu, sem ninguém explicar para ela. Foi revelado por Deus. Pecadora, estrangeira, ela ouviu que Deus fazia maravilhas e ela creu que ela faria maravilhas na vida dela. Eu estou aqui para falar para você: você pode ser estrangeiro, não precisa ser israelita não. Você pode ser um baita no pecador. Eu estou falando para você: o sangue de Cristo salva a tua alma. Aleluia. Creia, para que você seja salvo como Raabe foi salvo. Aleluia. O terceiro, caminhando aqui para o final, que eu achei mais lindo. Eu falei: eu quero pregar só sobre isso. Essa palavra dá para tirar 4, 5 mensagens. Tira só um pedaço e prega. Prega sobre o fio, prega sobre o escarlate, prega sobre uma nova identidade, prega sobre você construir muralhas por si próprio. Já é uma pregação. Estou fazendo um resumo aqui para que vocês possam entender quão grande é o poder do nosso Deus. E Ele continua, Ele nos dá mais uma lição para a gente terminar. Aleluia. E que eu achei mais linda ainda, a que mais me constrangeu, que mais me tocou. Eu falei: eu quero pregar, é isso que eu quero pregar. Então, o que mais assim tocou o meu coração, eu falei: eu quero pregar isso. O fio de escarlate sobre a nossa vida nos dá uma nova identidade. Oh, glória! Se você ler, glória a Deus, se você ler aqui capítulo 2 inteiro, Raabe, vocês viram que nunca ela foi chamada de Raabe, sempre a prostituta Raabe. Raabe, a prostituta, era o sobrenome dela, o pecado dela vinha na frente ou vinha atrás dela. Já pensou nisso, pastor Cássio? O nosso pecado sendo apresentado. A fofoqueira, o mentiroso, o adúltero, o ladrão,
o assassino, o isso, o aquilo. É o José, a Maria fofoqueira, é a Maria mentirosa, é o José pecador. É assim que nós somos conhecidos pelo mundo. E Raabe foi o tempo todo descrita aqui no segundo livro de Josué como uma prostituta Raabe. Fazia-se questão de escrever sempre adjetivando qual é o pecado dela. Não falava Raabe bondosa, a Raabe misericordiosa, não falava a Raabe prestativa, a Raabe que protegeu os israelitas. Não, a prostituta Raabe, Raabe é prostituta. Mas quando você continua, e outra coisa, Raabe morava num muro. O que significa isso para você? Ela não morava na Fiuza, não. Ela morava no meio da favela, se a gente fosse levar para os termos de Ribeirão Preto. Ela não estava no filé da cidade. Ela estava em cima do muro, já saindo do muro. Ninguém queria nada com ela. Ela estava no subúrbio. Mas depois, quando você lê lá no capítulo 6, que Josué fala para os espias, fala para os espias e avisa todo Israel: vocês matem todos, crianças, mulheres, velhos, adultos, matem todos. Mas aonde tiver o fio de escarlate, vocês, por favor, preservem a vida da prostituta e de toda a família dela, porque foi jurado isso pelos espias. E sabe que você lê lá no capítulo 6, do versículo 22 até o 25, você vai ver que depois de ser resgatada, ela não ficou mais na periferia, ela veio morar no meio de Israel. Oh, glória! Você não vai viver mais no centro do teu pecado, não. Você vai viver no meio da igreja, no meio do povo de Deus. É para isso que existe igreja, para onde os santos se reúnem e adoram o seu Deus. Glória a Deus. É esse o serviço da igreja. Glória a Deus. E Raabe nunca mais foi chamada de prostituta, foi chamada de Raabe. Oh, glória! Nunca mais. E você quer ver o que é mais lindo para a gente terminar? Se você for para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1 de Mateus, no versículo 5, por favor, coloque aqui. Acho que é esse o versículo, se não falha a minha memória. Se a gente tiver aqui, nós vamos mostrar. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Sabe o que quer dizer isso? Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Jesus foi descendente de Raabe. Oh, glória! O Filho de Deus encarnado, ele foi oriundo, descendente de uma prostituta, que teve o seu pecado perdoado. Oh, glória! Que creu que o sangue que seria vertido lá na cruz, Só o Senhor é Deus. oh, glória, seria suficiente para perdoar o seu pecado. Oh, glória! Eu já preguei uma vez, lembro no acampamento, sobre a genealogia toda de Jesus, que está aí no capítulo 1 de Mateus. Você vai ver que tinha muita gente ruim, muita gente que cometeu atrocidades, e foram descendentes de trazer o Filho de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Porque Deus nos perdoou. Porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados, e não se lembra mais. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê você pecadora, Ele vê o sangue do Filho dele, puro, o Cordeiro Imaculado, que foi derramado o sangue dele na cruz, e fala: você é meu. Glória. E você, com essa história, você passa a ser família de Deus. O teu sobrenome agora é o mesmo de Jesus Cristo. Você faz parte da família de Deus. A Bíblia nos fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos transformamos em filhos de Deus, e Ele vem morar em nós, o seu Espírito Santo. Oh, glória! Eu, pecador, e o Espírito Santo morando em mim. Morando em mim. Se você não entendeu
que a vida de Raabe é muito parecida com a tua. Me desculpe, você não entendeu o cristianismo. Você precisa entender isso. Cristo tem todo o poder de te salvar, meu irmão. Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer, eu tenho que reconhecer, mas que Deus me amou de tal maneira que deu o Filho dele por amor de mim, sendo nós pecadores. E nós vamos nos assentar na mesa. Nós vamos nos assentar na mesa do Pai. Quando nós sentamos aqui uma vez por mês e comemoramos a Santa Ceia do Senhor, e Jesus falou que nós devíamos fazer isso até que Ele voltasse. Nós vamos fazer aqui na igreja todo mês, mas tem que lembrar que nós vamos cear lá no céu. E quem dará o pão para nós e o vinho não será mais o pastor, não será a irmã, será o próprio Deus que fala: pode servir da mesa, meu filho, você faz parte da minha família, senta aqui na minha mesa. Senta na minha mesa. Senta na minha mesa. Eu ainda vou pregar sobre um filho de Jonatas. Ainda vou pregar que ele não tinha direito de sentar na mesa do rei. Mas Davi falou: não, vem cá, você vai sentar na minha mesa. Eu sou o rei de Israel. E é assim que eu sou. Um filho de Jonas que era manco de uma perna. Eu vou pregar essa mensagem aqui. E eu gosto de pregá-la, que eu me coloco no lugar desse aleijado, que vivia escondido com vergonha, que vivia com medo de ser morto pelo rei que derrotou o seu avô, né? Não o seu pai, que era amigo de Davi, mas o seu avô. Oh Deus, eu te louvo porque eu pertenço à tua família agora. Você pode louvar a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Sinta quanto Deus te ama. Sinta quanto você é importante para o Senhor. Sinta quanto Ele quer que você, estrangeiro, pecador, mas que ouviu falar dele e creu no poder dele, como Raabe. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Eu queria orar com você. Fique de pé. Eu queria orar. Nós somos libertos pelo sangue. Nós somos aqueles que são os mais improváveis. Eu falei, a Raabe, a prostituta, era improvável. Podia chamar qualquer santo lá de Jericó, mas a prostituta que morava no muro, não. Pera lá, cara. Não tem ninguém mais santo para salvar aí, não? Não. Deus salvou a única, a prostituta, para provar que não tem pecado que Ele não possa perdoar. Aleluia. Amém. Amém. Se você não conhece a Jesus ainda, eu te convido, se lança nos braços de Jesus. Procure o pastor, procure a pastora. Fala que você quer aceitar Jesus de qualquer forma, que você quer ter o seu pecado perdoado. Você não quer mais ter a tua vida construída com muros que você constrói. Você não quer se sentir seguro, a tua casa, os teus filhos, a tua esposa. Você não quer que eles sejam seguros pelo teu braço forte. Não. Você quer que o Senhor os guarde, que o sangue do Cordeiro esteja na janela da sua casa, protegendo o seu lar e toda a tua família. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu convido você a falar com Deus nesse momento. Confessa que você creu, confessa que você entendeu a palavra e que você reconhece o amor de Deus pela tua vida e você aceita esse amor. Que você faça como Raabe. Oh, me salva a minha casa toda, não só a mim, mas salva a minha mãe, salva o meu pai, os meus irmãos, minhas irmãs, salva toda a minha família, aquele que hoje está nas drogas, o teu filho que está nas drogas, a tua nora que é prostituta, aquele que é pecador, não importa, coloca ele diante do Senhor agora, deixa Deus salvá-lo, peça, interceda por ele, ore. Eu tenho parentes que são viciados em drogas.
Eu tenho primas que são totalmente promíscuas. Eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor as alcance, que o Senhor as perdoe. Glória a Deus. Aquilo que eu não posso fazer, que Deus, o sangue de Jesus nos alcance, aleluia. Glória a Deus. Oh glória, Senhor, nós te louvamos. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo porque ela é viva, ela é eficaz, aleluia. Ela é poderosa, aleluia. Oh Senhor, ela não salvou apenas a Raabe, ela salva a minha vida, ela salva a vida da minha filha, ela salvará a vida do meu neto, aleluia. Oh glória, ela tem todo o poder, a tua palavra, Pai. Oh Deus, alcance, Senhor, aqueles que não te conhecem. Tenha misericórdia, Senhor. Salva. Oh Jesus, salva. Derruba os nossos muros que nós construímos, Senhor. Derruba a nossa confiança, Senhor. E coloca a nossa confiança somente no Deus de Israel. Somente no Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar vermelho. Oh, que fez todas as maravilhas, aleluia. Oh Senhor, que ressuscita mortos. Aleluia! Oh Deus, visita a tua igreja nessa noite, ó Pai. Visita, que a tua palavra alcance os corações, Senhor. Aquilo que nós não conseguimos transmitir por causa da nossa fragilidade, da nossa pequenez. Que o Espírito Santo de Deus alcance os corações, aleluia. E convença do pecado, ó Pai. Visita cada um. É o que eu peço nessa noite. E agradeço em nome de Jesus. Nós vamos cantar um hino sobre isso. E depois eu passo a palavra ao pastor Rafael para nos despedir na paz do Senhor.